Então, dando continuidade na explicação, agora trazendo toda essa analogia agora para o mundo do papel, para a gente fazer análise matemática da situação e as análises reais aqui de um circuito elétrico e não mais de um desenho, eu vou explicar o seguinte. Olha só, para a gente representar, seja ela um resistor, seja ela uma lâmpada, ou seja uma pessoa em si, a gente vai representar essas três coisas aqui por uma resistência, por esse símbolo aqui. Ó. É uma linha, e aí aqui a gente chega e faz um rabisco, né? Um monte de ondinha aqui. Isso é o símbolo que a gente representa a resistência elétrica. Para dar a ideia de que a corrente vai ter que passar por uma resistência. Essa é a brincadeira. É assim que vocês devem pensar, né, para entender. A tensão elétrica a gente vai fazer, ela pode ser uma bateria ou pode ser uma pilha. E esses dois elementos aqui, eles representam uma tensão elétrica. Claro que representa uma tensão contínua. E no papel, o modelo com que a gente substitui, em vez de ficar desenhando essa pilha ou essa bateria, ou isso daqui, né? Isso daqui a gente bota por esse símbolo. E isso daqui a gente vai representar por esse símbolo. Ele tem um risco maior que o outro, né? E sempre tem os dois terminais, e aí tem um terminal positivo e um terminal negativo. Então, tensão, né? Lembra de V, que é a tensão elétrica. Essa simbologia de uma fonte de tensão ideal. A gente vai trabalhar com a fonte de tensão ideal a princípio. Lá na frente a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado essas questões, mas aprender é um processo. Então já sabemos como é que vamos representar uma resistência e já sabemos como é que representamos uma fonte de tensão. Isso aqui representa tanto uma pilha quanto representa uma bateria. A relação matemática entre as três grandezas que eu acabei de falar, tensão, corrente e resistência, ela é dada por essa expressão matemática. Isso aqui não deixa de ser uma tabuada, né? Faz a tabuada de 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, tu pode ver que tu manteve a resistência constante e à medida que tu aumenta aí a tensão, a corrente também está aumentando, né? Isso é uma tabuada. Foi para isso que tu aprendeu a tabuada lá toda a tua vida. Foi para aprender a trabalhar com lei de Ohm. Uma outra maneira que geralmente a gente passa para quem está começando a estudar eletricidade é esse triângulozinho. A gente faz o triângulo, escreve a letra T aqui para separar as três grandezas. V sempre está em cima. Então, tensão é a resistência vezes a corrente. Ou se eu tapar aqui a resistência é tensão dividido por corrente. Se eu tapar a corrente, o que é corrente? Corrente é tensão dividida por resistência. Então, isso é a maneira que a gente brinca. Porque para te determinar uma grandeza, tu tem que saber pelo menos outras duas. Então, quando tu quer saber uma grandeza, tu tapa ela e vê qual é a relação, qual é a operação matemática que está sendo feita. Se tu tapar R, tapei R. Sobrou quem? V dividido por I. Então, aqui para quem está começando, e a mesma coisa que isolar variável aqui, né? Se tu quer saber corrente, tu passa R, que está multiplicando de um lado, ele passa para o outro lado, mudando a operação, a operação será vezes, vai passar para divisão. Cuida, não é mudar o sinal, hein, galera? Mudar a operação matemática. Então, aqui são duas maneiras com que a gente pode estar tratando essa relação matemática. Com isso que eu acabei de falar. A gente vai fazer um exemplo e vocês vão poder perceber. Veja que eu não falei que corrente elétrica era o fluxo ordenado de elétrons e tal, porque não é esse o meu interesse. Eu quero que vocês saibam que corrente
tem um valor, tensão tem outro valor e resistência tem outro valor. Ponto, fechadinho. Olha só. Falei que I simbolizava corrente, falei que V simbolizava tensão, falei que R simbolizava resistência. Agora tem um outro nomezinho que é muito importante que vocês entendam, que vocês percebam, se chama unidade de medida. O que significa isso? Como que eu meço essas grandezas. Então eu meço, eu afino, sei lá como é que vocês queiram chamar o nome depois, como é que vocês já aprenderam até agora. Mas eu meço, vamos pegar nessa palavra, eu meço corrente elétrica em ampere. Então, ampere é a unidade de medida. Tá aqui, ampere. Geralmente, quando a gente representa a unidade de medida, a gente bota entre colchetes. Então, ampere é a unidade de medida. Se eu tivesse que botar a quantidade de ampere num saco e tivesse que medir, ele tinha que dar em ampere. Tensão elétrica eu meço em volts, então a gente não pode, tem que tomar cuidado, que tanto a grandeza elétrica quanto a unidade de medida também tem a mesma letrinha. Então, à medida que vocês forem aprendendo, criando maturidade nesses conceitos, essa essa confusão vai passar. A unidade de medida de resistência é ohm. Então, esse é o símbolo com que a gente representa ohm. Então, resistência é medida em ohms, tensão é medida em volts, corrente é medida em amperes. Assim como eu meço o tempo em horas, minutos, segundos, como eu meço temperatura em graus, como eu meço distância em quilômetros, metros, centímetros, enfim. Então, quilômetros, graus, Celsius, isso tudo são unidades de medida. É como eu meço temperatura, é como eu meço tempo, é como eu meço distância. Como eu meço corrente, por ampere. Como eu meço tensão, volt. Como eu meço resistência, ohms. Então tem que ficar claro isso daí para vocês. Deixa eu ver se já deu muito tempo aqui, 7 minutos. Não, dá de tocar, depois eu termino. Então veja, agora eu vou representar um circuito elétrico com esses dois elementos. Então o que eu fiz? Eu peguei a tensão ela tem um terminal e tem o seu segundo terminal, e aí eu peguei a resistência e conectei num dos terminais da tensão, e peguei o outro lado da resistência e conectei no outro lado da fonte de tensão. Então, o terminal positivo da fonte eu liguei numa resistência, num lado da resistência, e o terminal negativo eu liguei no outro lado da resistência. Isso daqui é o circuito elétrico mais simples que pode existir. Então eu tenho um circuito fechado, e circuito, lembra de pista de corrida, que é um circuito? Lá o cara vai pilotar na Fórmula 1, ele vai fazer todo um circuito, né? Ou seja, um caminho fechado ali. Um caminho fechado entre fonte de tensão e resistência. Aqui eu boto que são as conexões A e conexões B. Então, ao aplicar uma fonte de tensão em uma resistência, em uma carga, a gente chama carga resistência, né? Vai circular uma corrente por esse circuito. Ou seja, se eu boto uma fonte de tensão aqui e tem resistência, e tem as correntes, essas correntes vão começar a circular para o outro lado. Então, quando eu aplico uma fonte de tensão num resistor e eu tenho um circuito fechado, uma corrente elétrica vai surgir. Os valores, quantidade de cada uma das grandezas vai depender dos valores. Se tu souber o valor da resistência e tu aplicar uma fonte de tensão conhecida, tu pode determinar então quantos amperes vai circular nesse circuito.
À medida que eu aumentar essa fonte de tensão aplicado na mesma carga, lembra? Maior é a corrente elétrica circulando por esse circuito. Veja, circulando, quem circula é a corrente. Eu aplico uma fonte de tensão e quem circula é uma corrente. Então, tensão elétrica é medida em volts, corrente elétrica é medida em amperes, A de amperes, V de volts, resistência em ohms, e potência, que eu vou falar na próxima aula, aí vai ser medida em watts, é uma quarta grandeza fundamental também, mas é assunto para a próxima aula. Então, fazendo exemplo, supomos no circuito ao lado, supomos nesse circuito, que a fonte de tensão seja de 20 volts, ou seja, eu apliquei uma tensão elétrica de 20 volts nessa carga. E essa carga ela tem 4 ohms. Eu pergunto, qual é o valor da corrente que circulará no circuito? Solução? Aplicar a lei de Ohm. Fato. Eu tenho o valor da tensão, eu tenho o valor da resistência e quero determinar aí. Quem vê, ri. Então essa é a lei de Ohm em forma de matemática. Quem vê, ri. Aí o que acontece? Eu tenho o valor de V e tenho o valor de R, eu passo o R que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então eu tenho que a minha corrente é igual a tensão dividido por resistência. Substituo os valores da tensão e da resistência, então eu tenho 20 volts dividido por 4 ohms. Eu tenho, na verdade, uma corrente circulando por aqui de 5 amperes. Se fizesse pelo triângulo, como eu quero saber corrente, eu tapo ela. Então eu tenho tensão dividido por resistência. Foi o que está aqui. Aqui tá, eu destaquei aqui, lindo, maravilhoso, aqui enquadrado, porque assim, ó, quanto maior for a tensão aplicada numa resistência constante, maior será a corrente passando por essa resistência, pela resistência. Ponto. Isso é lei de Ohm. Lei de Ohm aqui. Lei de Ohm aqui. Então, quando eu tenho um circuito simples e eu quero saber as grandezas relacionadas, lei de Ohm. Certo? Vou parar o vídeo e depois vou falar sobre potência.